Todo teu, Jorge. Dá mais um clique aí. Tem que aparecer umas letrinhas ali. Né? Boa noite, gente. Nós vamos falar um pouco sobre alienação mental. É fundamental todo mundo entender isso. É de vital importância. Não há evolução sem a disciplina da mente, assim diz a Joana de Ângeles. Então, se a gente não compreender o funcionamento, a mecânica dessa mente, a gente não vai conseguir evoluir porque continuamos alienados, continuamos prisioneiros. Nós vamos falar um pouco sobre alienação sob o ponto de vista obsessivo, é o foco, mas lembrar vocês que tem uma obsessão a nível endógeno, né? Nível anímico, de nós para nós mesmos, que é o poder que os instintos e o nosso passado têm sobre nós. E ele deixa a gente alienado, deixa a gente com a mente bem contraída e bem separado daquilo que é real, da realidade. Que é como ele fala aí, o que significa alienação mental? O que pertence ao outro. Por esta concepção, uma pessoa alienada é alguém que vive à margem da realidade e que se deixa manipular facilmente. Não tenham dúvida disso. Todos nós somos influenciados, manipulados, induzidos por nosso subconsciente e por espíritos. O dia inteiro, todo o tempo. Não tenham dúvida disso. Nós não tem, acho que, um momento que nós não estamos sobre uma sugestão, uma indução, uma manipulação que está levando a gente sempre para algum ponto que a gente não entende o que aquilo significa, qual a consequência e por que estamos fazendo aquilo. Então é muito sério isso, porque a gente passa a não ser dono de nós mesmos, dono do nosso psiquismo, dono da nossa vida, dono do que acontece na gente. A gente está alienado de uma realidade, vivendo pequenos aspectos dos quais nós estamos aprisionados e que os espíritos aproveitam para nos manipular. Próximo, Cris. Isso é um bate-papo, tá? Não é um monólogo. Todo mundo precisa participar. Vocês compreenderam isso? Não? Compreenderam que não é um monólogo? Sim. É um diálogo? Ok. As alienações mentais de qualquer espécie sempre decorrem dos gravámenes morais daqueles que delineam na atual ou fizeram uma existência pregressa. As mastrizes dos seus compromissos infelizes fixam-se no perispírito, que os transfere para o corpo somático, dando lugar aos distúrbios de natureza orgânica, psicológica ou mental. Ou se transformam em tomada para a fixação de plugs vibratórios dos seus adversários espirituais, que eles sofreram o prejuízo, a prepotência e o crime. Então é isso aí. Nós somos espíritos devedores. Para cada devedor tem um cobrador. Não se iludam. Nós somos realmente muito devedores. Nós fizemos inúmeras besteiras, inúmeros prejuízos para outras pessoas. E essas pessoas, esses irmãos nossos, por terem a mente contraída e se julgarem justiceiros ou donos da justiça, acham que devem justificar o seu comportamento nos obsidiando porque eles são credores nossos. Porém, também há outra questão. Por que Deus permite que isso aconteça? Porque a gente está na preguiça, a gente está na inércia, a gente está acomodado. Psiquicamente, espiritualmente, nível evolutivo, nós estamos estacionados. E nós precisamos do empurrãozinho, não é?
Nós vamos falar depois das matrizes. As matrizes, elas ficam tanto na consciência como no perispírito. Em outras aulas já falei disso. Todo ato contra a lei de Deus, ele deixa uma culpa na consciência e, se ele se repete, fixa uma matriz também no perispírito, que depois vira uma doença, primeiro como doença física. E quem fez as aulas aí do Ícaro sabe que o nível de energia é muito grande e a maleabilidade do perispírito faz ele jogar isso de um órgão para o outro, de uma situação para outra dentro do nosso corpo físico, para não ir para o psiquismo. Quando não tem jeito, o excesso de energia é muito grande, a nossa resistência em evoluir também, então ela vai para o psiquismo, gerando as neuroses e as psicoses. E normalmente tudo isso se transforma em tomadas, porque nossa vibração baixa, nós vamos falar disso mais para frente, e cria uma força de atração com os nossos devedores. Todas as nossas culpas e as matrizes perispirituais que a gente não resolve, elas são imãs que atraem os nossos devedores e todos os tipos de espíritos que estão naquela frequência. Próximo. Então, a obsessão ela acontece a nível consciencial, como eu acabei de falar, e a nível perispiritual. Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica como do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por um como a teia constrangida a proceder contra a sua vontade. Então, precisa haver um acoplamento de perispírito a perispírito, e a partir daí o hospedeiro, né, ele subjuga o hóspede, o obsessor subjuga o obsidiado e ele passa a fazer tudo segundo a vontade do obsidiado. Isso está acontecendo com a gente, não tenho Ô, dúvida. Jorge, Oi. até já comentei, né, com vocês recentemente, eu passei por uma situação dessa, e agora me veio a seguinte dúvida, né, que eu até comentei com vocês que eu assistia, né, de uma certa forma, eu estava vendo o que estava acontecendo, embora não pudesse controlar. Quem era esse eu que estava assistindo? Era o eu consciente, né? Era o eu consciente. Me veio essa dúvida. Né? Então, tá bom. Você, na verdade, assim, ó, Helena, todos nós recebemos ajuda o tempo todo. É que a gente está tão contraído, tão cego, que a gente não consegue captar o movimento de ajuda, né? Tanto do nosso anjo da guarda, como os de espíritos bons, espíritos simpáticos a gente. Tem uma infinidade muito maior do que o obsessor de ajuda. Só que a gente se contrai, a gente fixa naquele ponto e a gente não consegue absorver essa ajuda. E nós vamos falar disso por fim, você vai entender melhor. Próximo, Cris. Ô Jorge, só um Oi. comentário, porque para que isso aconteça tem que existir uma paridade vibracional, né? Sim, nós vamos falar disso também para frente. Mas é verdade, tem essa razão. Então, nós temos aí espírito, perispírito e corpo físico. Na consciência ficam as culpas, as matrizes perispirituais, que são os desequilíbrios que a gente faz, ou ferimentos ou ulcerações que a gente deixa no perispírito, que se somatizam depois no corpo físico, que ele é a caixa de ressonância de todo esse ato consciencial e perispiritual. O ato de consciência, que é a ideia, e o ato fluídico, de energia, que é o corpo energético que a gente tem. Os dois, eles ficam com, vamos dizer assim, com defeitos, né? E aí é que entra a questão da reparação. Enquanto a gente não faça um movimento contrário, a gente vai estar sempre prisioneiro dessa situação. Não tem como. Se não fizermos a reparação dos erros, nós vamos ficar sempre com isso aí. E isso é importante todo mundo entender, porque hoje nós estamos vivendo
com essas pessoas, com esses espíritos, com esses obsessores, estejam eles encarnados como marido, como esposa, como filho, como neto, como tio, como primo, eles estão aí, a sua família. Ou com aqueles que estão no mundo espiritual. Não é? Nós estamos nos relacionando com ele o tempo todo. Enquanto a gente não reparar a causa que é moral e começarmos a caminhar no sentido evolutivo moralmente, essa situação ela não sai sozinha. Não tem como, porque seria contra a lei de responsabilidade. Próximo, Cris. A presença da culpa está numa tomada psíquica no devedor que lhe permite receber o plug do seu desafeto, consciente ou inconscientemente, dando surgimento ao intercâmbio psíquico dos envolvidos nessa trama. Então, essa culpa e essa matriz perispiritual, elas são a tomada que recebe o obsessor. E isso acontece, todo mundo escutou as aulas maravilhosas da Tati Rocha, a nível dos chakras, né? Por isso que nós precisamos, e eu não quero dar spoiler, então não vou dar, então lá para frente a gente fala sobre isso. Vamos lá, Cris. Próximo. Quando a falta é perpetrada é muito grave, a ação corrosiva que se fez objeto do pensamento malévolo, desgasta as estruturas moleculares do perispírito. Então, nós temos as causas aí das duas situações, que servem de plugs, né? De imã, que atrai o obsessor. Próximo, Cris. Em outras ocasiões, quando a culpa é de menor intensidade, o cobrador sitia a usina mental do futuro hospedeiro, que termina por aceitar a inspiração perniciosa, tendo início o intercâmbio telepático que romperá no campo de defesa, facultando assim a instalação da parasitose. Eu deixei esse slide aí, que é para vocês entenderem que isso pode ser, ele pode se aproximar do seu perispírito e fazer a sugestão, ou ele pode fazer isso de longe, telepaticamente, até você absorver a ideia que ele está te passando. Por isso que essa observação, esse estado de atenção com o nosso pensamento, ele é fundamental. Ele é fundamental. Se você passa o dia todo sem observar os teus pensamentos, você está com sérios problemas. Mas sérios mesmo. Esta, graças à sua intensidade, por meio do perispírito, se alojará na mente, gerando alucinações, pavores, satisfação, manias, exacerbação do ânimo ou depressão. Ou se refletirá no órgão que tem a deficiência funcional pelo assimilar das energias destrutivas que lhe são direcionadas e absorvidas. Então é isso. Ele vai, até que ele se aloja lá e aí começa a surgir os nossos problemas, tanto a nível de doença, como a nível psicológico, neurótico, psicótico. Próximo, Cris. O mecanismo da obsessão. A análise do mecanismo intrínseco do processo obsessivo, não podemos esquecer o pré-requisito de dois fatores muito importantes, afinidade e sintonia ou paridade de frequência. O pensamento e o sentimento são formas de energia eletromagnética. Assim, uma ideia emitida por uma entidade obsessiva termina por fixar-se na mente de outra entidade encarnada ou desencarnada, se houver afinidade de pensamento ou sentimento entre elas. Então, se estabelece um circuito mental ou mediúnico entre as duas mentes. Ok, então é o que a Cris falou antes, né? Por que ele precisa fazer tudo isso? Porque eu preciso baixar a minha vibração para entrar no campo vibracional dele. E aí, essa sintonia por afinidade, fecha-se o circuito mental ou circuito mediúnico. Então, veja como é importante você estar atento a todos os seus pensamentos. Se esse circuito fechar, a obsessão está instalada. Seja ela sutil, seja ela
por subjugação ou por fascinação. Então, você, muitas vezes, você, qualquer um de nós, tem qualquer tipo de pensamento e a gente aceita aquele pensamento, a gente se compraz nele. Aliás, a gente faz isso o dia todo, não adianta achar que não é. Porque é. É muito difícil nós termos um pensamento e, se ele se repetir, a gente continuar firme no propósito de não aceitar aquela sugestão. Eu gostaria de saber se vocês entenderam a parte aí da afinidade, da paridade de frequência. E o que causa essa paridade de frequência? A qualidade da onda. E o que tem essa onda? Essa onda tem o aspecto moral da ideia, né, que eu estou emitindo, ou que o obsessor está emitindo e que eu vou me associar a ela, por afinidade. Então, você tem uma ideia que se transforma numa onda que vibra em determinada frequência. Ô, Jorge. Para acontecer a corrente, as duas mentes precisam estar na mesma frequência, na mesma sintonia, para se fechar o circuito. Oi, pode falar. Não, lembra umas aulas que a gente teve, já falamos aqui, já faz um tempinho, sobre aquele ciclo, né? Que tudo começa no desejo, pensamento, e aí a gente vai para a ação e depois cria o hábito, né? Então, tem que começar lá, vamos começar no começo, a questão do desejo, né? Observar essa situação, o que no dia a dia me traz alegria, do que eu preencho esse meu dia, né? Quais são os desejos que passam na minha mente, quais são as coisas que eu vejo no meu celular, ou coisa parecida, porque são gatilhos, né? E a gente pode começar a se observar dessa forma, o que eu gosto verdadeiramente, né? E aí a gente vai acabar, e se pegar nessa ponta e tu olhar na outra ponta, não sei se eu estou me fazendo entender, tu vai começar a observar os teus hábitos, né? E precisa fazer essa observação, né? De o que eu estou fazendo no meu dia a dia, quais são os meus desejos, quais são os meus pensamentos. O que eu falo, o que eu verbalizo. Porque isso tudo constrói a minha psicosfera. E isso me faz ter sintonia, né? Com o que é benéfico ou não. Não sei se ficou claro. Então, gente, a Cris fez uma pergunta aí, vamos responder, senão fica chato, né, coitada? Não, tá claro sim, Cris. É porque é fundamental essa observação. Quando a gente fala ali, quando o Jorge fala, né, em afinidade e sintonia ou paridade de frequência. Então, qual é a minha frequência? Vocês já estão me sintonizando na AM ou na FM, né? Mas assim, Cris, para chegar a acontecer essa obsessão, para fechar esse circuito aí, né? É porque a frequência já baixou, então o mais importante seria a gente monitorar essa frequência, né? Monitorar os nossos pensamentos, né? Sim, mas esse é o objetivo. Como eu faço isso, né? É lá na ponta. Quais são os meus desejos, né? Que filme assisto? O que me chega via WhatsApp, que hoje é a informação da gente, né? Quando eu acordo, isso eu gosto de falar muito, que tipo de pensamento eu tenho, como é que eu acordo? E tudo isso vai construindo, né? Porque tudo começa ali, né? Sim. A gente vai alimentando esse pensamento, daqui a pouco tu tá incomodada, daqui a pouco tu tá irritada, aí acabou, Sim. né? E fora, aí né? fecha como diz o Jorge, né? Aceita a sugestão e acabou, né? Sim. Já era. E para sair depois dá trabalho, né? Meu Deus. Todos os pensamentos que chegam, né? De crítica, de julgamento, de irritação, de vaidade, etc. É bem isso mesmo. E triste que a gente não tem esse hábito, né? De ficar prestando atenção nesses detalhes que são fundamentais, né? Porque como tu falou, esse é o começo, né? Se a gente bloquear o começo, não vai acontecer, né?
Ninguém mais? Cadê A a Maria, Rocha? Maria quer A falar. Rocha está dormindo, Maria está dormindo, Claudine está dormindo. Não, a Maria está Acorda, com a gente. mãozinha levantada. Não vamos deixar ela cansar, então. Fala, É, Maria. fala, Maria. Oi, boa noite. Boa noite, Maria. Então, agora com essas falas de vocês, eu estava aplicando no meu dia a dia, né? E tenho percebido que mesmo com a aceleração, se tu começa a se abrir para o movimento de aprendizado, né, humildemente, tu começa a perceber que Deus vai estar mesmo na aceleração, porque ele vai mandar seja um sinal por um irmão, vai mandar um sinal, sei lá, um sentimento teu corporal, de qualquer forma. Acho que a chave do ponto, que é isso que a Cris está falando, e o Jorge também, de tudo, é tu estar aberto para seja qual for o aprendizado que a vida está te proporcionando. E não se aprisionar cada vez mais e determinar as coisas e é aquilo. É simplesmente sentir, aprender e movimentar aquilo. Era isso. Tem uma questão aí, Maria, que é importante a gente abrir um parênteses na aula, porque vai fugir um pouco, né? Dentro do que você falou, que é o seguinte, e eu gostaria que a Helena prestasse atenção. Até hoje eu acordei com uma situação que eu preciso conversar com a Helena e o dia foi corrido e não consegui, mas vou falar até agora, e todo mundo presta atenção. A energia de Deus, o campo de informação, ele é movimento, então ele não para, ele é ativo. Tudo bem? Todo mundo está entendendo? Então eu tenho uma energia que vem do alto, que vem de Deus, que também é um campo de informação, porque consciência é energia, energia também é consciência, então esse campo de consciência ele vem até mim todos os dias. Por isso que as pessoas às vezes ficam meditando sentadas, esperando que essa energia, e se você procurar aí no Google, você vai ver muita gente e as correntes de pensamento descendo para a pessoa. E isso está acontecendo, porque a vida é movimento. A vida é ativa, ela não é passiva. Mesmo o nosso inconsciente, ele está ativo. Ele não está passivo. Nós estamos passivos. Então, quando essa energia desce, e nós acho que já falamos disso em outra aula, e a gente não evolui, não é? O que acontece? Ela vai para a sombra, porque a energia se transforma. A energia não acaba. Eu não sou nenhum físico, não entendo nada disso, mas uma vez eu vi um cara falar isso e me fez muito sentido. A energia ela não acaba, ela não termina, ela se transforma o tempo todo. Então, eu recebo uma energia maravilhosa de Deus e eu não faço nada, não é? Eu não consigo colapsar, ela vai para a sombra. Ela se transforma naquele material que eu estou tendo na minha mente naquele momento. Ou nos instintos, ou nos erros que eu cometi em outras vidas e que eu reluto e resisto em resolver. E quando eu encho o meu perispírito disso, o meu corpo físico, ela vai para o ambiente. Ela vai para o ambiente. Então, o que acontece? Eu começo a bater carro, eu começo a bater a perna em algum lugar, eu começo a ficar nervoso no trânsito, eu começo a brigar com colegas de trabalho, alguém vem e me irrita bastante, porque a quantidade de energia é tão grande que ela já foi para o ambiente. Agora, a energia, ela também vibra, e ela vibra numa determinada frequência. E aí que eu volto lá para o que a Cris estava falando. Se ela vibra numa determinada frequência, eu vou trazer a qualidade do meu pensamento. Então, se você olhar o Zap, se você olhar a televisão, se você olhar as mensagens, se você olhar as pessoas que chegam para você mal educadas e não, isso já é um efeito. Você já está dentro de um circuito. Porque se você abre o Zap e você tem lá as mensagens de morte, de sexo, sei lá do que você gosta, né? De raiva, de gente brigando na rua, é porque houve uma paridade de frequência. Porque se você tiver no Zap só pessoas boas, você vai receber mensagens boas, que está na paridade de frequência. Então, se você acorda de manhã, já acorda mal-humorado, você decidiu a frequência que você vai viver naquele dia.
E daí, como a frequência ela também é determinada pela lei de atração, você vai atrair para o teu campo tudo que está relacionado com aquilo. E não é ninguém. Não é Deus, não é o próximo, não é o marido, não é a mulher, não é o empregador, não é o cara do trânsito. Somos nós. Somos nós. Então, se você está num problema e você vê que tudo começa a dar assim, né? Que nem a Helena falou outra vez lá, minha filha está assim, aí meu genro saiu e bateu a moto, né? Ou quebrou o braço também. Você vê, é uma sequência de movimentos, é porque a energia ela está tanta que já foi para o ambiente. O corpo físico deles, o perispírito, a mente, a casa, o carro, está tudo cheio de energia já. A mesa, as paredes, a comida que eles comem, a água que bebem, fica tudo, e assim sou eu e assim é todo mundo. Então, se você vê que o seu dia a dia você está passando por esse problema, você vai, hoje nada dá certo para mim. É que você não colapsou a onda que Deus mandou para você e você está recebendo essa onda sempre e você não está fazendo nada a respeito evolutivamente e ela está indo para o ambiente, além de já estar saturado o teu perispírito. Vocês entenderam isso? É fundamental entender, como a Maria falou, essas informações, essas coisas que a vida manda para a gente e que a gente passa e nem liga para elas. Tudo bem? Vocês estão dormindo ou está tudo Ô, certo? Jorge, o Carlos César quer falar, está com a mãozinha levantada. Então tá, antes que ele canse desse braço aí, porque ficar com esse braço assim realmente é terrível. Né? Vamos lá, Carlos. Eu sou idoso, não posso esperar muito. Então, eu também. Então, entrando no assunto, eu vou fazer uma pergunta para você. Há muito tempo eu tenho o hábito eu acordo sempre, eu sou muito agitado, eu sou ligado no 440, eu vivo assim desde sempre, mas isso não me incomoda. Eu já acordo ouvindo música, eu saio da cama, já ligo a televisão, mas em relação a pensamentos, eu tento me vigiar sempre que possível. Só que eu também fico me fazendo a seguinte pergunta. Eu estou fazendo a coisa certa? E eu sempre fico com esses questionamentos. Então, assim, se eu tenho algum conflito para resolver ou algo que tende a me tirar do meu eixo, eu sempre paro e respiro. Isso eu faço há muito tempo. Só que depois que a situação passa, eu fico me questionando. Será que eu não deveria viver esse conflito? Será que eu deveria... não deveria enfrentar aquilo? Será que eu não deveria explodir? Será que em algum momento da minha vida eu vou explodir? Porque faz anos que eu não tenho uma explosão de ira, de raiva. Eu sempre tento fugir das... Será que eu estou fugindo das coisas certas? A pergunta é essa. É assim, ó, você fala assim, ó, eu vou explodir, eu vou xingar, eu vou ter raiva, eu vou fazer isso. Será que se você fizer tudo isso, depois você não vai falar assim, pô, não devia ter feito isso, né? Será que se eu fosse calmo, eu não teria resolvido melhor? Por quê? Porque você está dentro do pêndulo, né? O pêndulo, ele faz exatamente isso. Ele manda você fazer uma situação psíquica ou hiper ou hipo. E depois ele vai dizer que você está errado. Isso é o que a gente chama de sensor. Dentro de nós tem um sensor, um ser que habita em nós que nos censura. Você pode fazer do jeito que for. Você vai sempre estar em dúvida e estar sempre se censurando. Entendeu? Agora, a questão de você fugir dos problemas, ela é real, não é? Agora, por que você foge dos problemas? Ao invés de resolvê-los com raiva, não dá para resolvê-los dentro do Evangelho? Eu não fujo de nenhum tipo de conflito. Eu só não resolvo eles como normalmente as pessoas resolvem. Mas então você está certo, né? Então, essa é a pergunta. Só que aí depois eu fico me questionando. Será que eu não deveria... Será que eu não deveria, sabe, jogar no ventilador?
Então, Não, sempre tem uma não. pergunta após eu passar por tudo isso. O Carlos, você tem que resolver as coisas segundo o Evangelho manda, não é? O Evangelho manda resolver com perdão, com indulgência, com compreensão e com bondade, ok? Esse é o jeito certo. Qualquer jeito que seja fora disso é um errado, Entendi. porque só tem uma verdade no universo que é de Jesus. O resto tudo são verdades particulares, né? Dentro do campo de experiência que cada um viveu. O que você tem é uma mente que ela é pendular. Se você fizesse ao contrário, essa dúvida também viria. Você falaria, pô, será que eu não deveria ter sido muito calmo? Com certeza. Por quê? Porque há um sensor, há um ser que habita em todos nós, que ele vai sempre dizer que a gente fez errado. Porque ele quer nos manter cativos dentro do pêndulo. Você pode ir para o hiper ou pode ir para o hipo, mas sempre vai dizer que você está errado. Entendeu? E quando há um processo pendular, há um processo obsessivo. Uhum. Entende? Por quê? Porque o processo pendular ele causa um desequilíbrio na sintonia. Você quer ver? Vamos pegar a sua fala. Você falou assim, eu fui lá e resolvi, mas depois eu me senti culpado. Será que eu não deveria ter irritado, xingado? Isso não é cair a frequência? Não é você sair de uma frequência alta e baixar a frequência e encher teu ser de raiva? Entendeu ou não? Não, eu estou Agora, entendendo. se você fizesse tudo isso, se você fizesse uma prece, Deus, eu estou feliz com o resultado daquilo que eu fiz. Peço as tuas bênçãos, e se eu fiz algum mal para alguém, eu peço o seu perdão. E me diga que eu vou lá pedir perdão para a pessoa também. Você não elevou a frequência? E você não saiu do pêndulo? Quando você Sim, faz a prece, não tem ninguém falando que você fez errado. é E aí verdade. você vibra numa outro tipo de paridade, uma paridade elevada. É essa questão que a gente precisa entender, esse é o ponto que eu gostaria que vocês entendessem. É porque quando eu me pego numa situação que eu peço para os meus espíritos, meus anjos de luz, né, me protegerem, me orientar, eu não tenho eu não fico com esse tipo de pergunta no meu subconsciente. Isso. Porque você sai da paridade, você entra no campo da verdade, né? A verdade verdadeira, que eles chamam a verdade de Jesus. E não a verdade, todos nós temos uma verdade que é particular, que ela vem do nosso campo de experiência do passado. Mas ela não serve, porque ela é estabelecida pelo nível de experiência que eu vivi. O que vale é a verdade de Jesus, não é? Quando você entra numa frequência de prece, e ela tem que ser do coração, tem sempre que colocar sentimento primeiro, aí você se eleva. Agora, quando você fala assim, pô, devia ter ficado com muita raiva, você desceu lá embaixo. Então, a frequência foi... Você passou a vibrar no campo da raiva, né? Uhum. Não temos que ter dúvida, A certeza. prece é fundamental, gente. E nós vamos falar disso no final. A prece, no nosso caso, ela é fundamental. É ficar em ressonância com o alto o tempo todo, o dia todo. Próximo, Cris. Vocês entenderam a questão da... Foi bom o Carlos dar isso aí, porque ficou bom o exemplo agora, né? Obrigado pelas palavras. A Helena quer falar, mas antes da Helena falar, eu queria fazer só um comentário para a gente refletir um pouco o que é o enfrentar, né? Que o Carlos falou ali, né? Que como que eu enfrento a situação? O que seria enfrentar uma situação? Como que a gente deveria se posicionar? Que é tudo isso que o Jorge falou. Porque nós temos duas escolhas, né? A escolha da maneira do mundo, que é essa maneira egoísta, vaidosa, que a gente precisa ter o poder o tempo inteiro, e nós temos a opção do evangelho, que é a mansidão. E então fica essa reflexão, né? Porque ser manso em nenhum momento é ser fraco. Ser manso é uma virtude tão maravilhosa porque é uma compreensão ampla da lei de Deus, no sentido de que eu estou protegido e amparado o tempo inteiro. E precisa muita compaixão
nesse enfrentamento, vamos dizer assim, né? Em ser manso, porque eu compreendo que o outro me dá aquilo que ele pode me dar. E a partir do momento que eu tenho essa compreensão, a mansidão se instala, porque eu sinto compaixão pelo outro, ou pela situação, ou pelo que for que aconteça. E essa compreensão, às vezes, é difícil chegar, porque a gente tem um ego, né? E a gente quer ter sempre razão. E aí é que a gente tropeça e se engana e quer enfrentar o mundo com essa maneira do mundo, que a gente sabe que não dá certo. E não vai dar certo, né? Então, por isso que é preciso que a gente reflita muito e compreenda que ser manso é fundamental e é inteligente. E é estar convergente com Deus o tempo inteiro. Obrigado. Helena, depois a Cris Tessarolo. Então, só decidi compartilhar com vocês uma situação. Eu não sei se posso dizer que estou na mansidão, mas, enfim, de todas as coisas que têm acontecido, né, com a minha família. Começou com meu neto, depois com meu genro, agora com meu pai. Então, a gente está realmente num momento bastante turbulência, digamos assim. Eu escolhi não me revoltar, não me desesperar. Eu fiz essa escolha, né? Só que isso tem deixado meus filhos incomodados, assim, sabe? Minha filha do meio disse: meu Deus, mãe, parece que tu não te importa com o que está acontecendo com o vô, sabe? E assim, os meus irmãos também, tá, mas como assim? Eu disse: olha, gente, a gente tem que agradecer a Deus, sim, porque meu pai foi fazer um exame de roteiro e descobriu um câncer em estado avançadíssimo, vai ter que tirar um rim. Para mim, né, assim, a primeira observação que eu tive foi isso: nossa, que coisa boa que a gente descobriu a tempo, né? E isso, assim, de uma certa forma, me deu uma calma que eu também não sei explicar para vocês, mas assim, ó, só que isso está gerando indignação de 2 dos meus filhos e do meu irmão, entende? E aí eu tô igual o Carlos falou agora, disse: nossa, sabe? O que tem de errado, né? Porque só porque eu não saí quebrando tudo, não saí berrando, chorando e esperneando, a gente acaba sendo julgado por isso também, entende? Então eu ando assim, tanto confusa. Era isso que eu queria comentar. Helena, isso serve para todo mundo, né? Todos vocês estão passando por, todos nós, né? Estamos passando por um processo evolutivo, uns mais rápido, outros menos rápido, uns dentro de um campo, outros dentro de outro. Todas as vezes que você tiver um comportamento fora do comportamento do inconsciente coletivo, você vai ser agredida pelo inconsciente coletivo. Porque eles vão ver você como diferente e eles não toleram ninguém diferente. Você entendeu ou não? Entendi. O inconsciente coletivo deles é que você teria que ficar com raiva, indignado, chorar, se descabelar, porque é o deles. Quando você tem um comportamento diferente, eles não aceitam. E aí entra aquela parte do egoísmo, do querer controlar, do querer mandar no outro, do querer que o outro faça aquilo que ele acha certo, que a verdade particular dele tem que prevalecer dentro do seu psiquismo, entendeu? Agora, você não consegue fazer eles terem o mesmo pensamento que você, porque eles não têm maturidade para isso. Por isso então, que... mas tu sabes que eu tenho dito para eles, né? Eu perguntei, tanto para meus 2 filhos quanto para o meu irmão. Eu disse: tá. Eu digo: vai mudar o quê? Eu me lembrei de uma coisa que tu me falou uma certa ocasião atrás, quando eu vivi um problema com meu filho. Tu falou: não seja mais um problema. Lembra que você falou isso para mim, Jorge? Agindo dessa forma, tu vai ser mais um problema, não vai ajudar em nada. Então, isso aí eu falei: tá, mas o que vai resolver? Vai mudar a situação? Se eu chorar, se eu me revoltar, se eu me desesperar, não vai resolver nada, né? Então, assim, eu tento estar passando isso, né, para eles. Mas é como tu dizes, a realidade deles é outra, né? Eles não veem dessa forma. Mas, enfim, mas me incomoda, parece eles assim que eu não estou têm... incomodando eles, entende, Jorge? Não, Está me você não está incomodando incomodando. agora. É que eles não aceitam o teu comportamento diferente deles. Eles não assimilam, a mente deles não assimila. O professor Baldi ele diz assim, ó, aquilo que está fora do nosso contexto mental, para nós não existe. E o seu comportamento para eles não existe, né?
O que eu acho que você deveria conversar com ele é sobre fluido, né? Fala para eles, ó, se eu ficar com raiva, eu baixo minha vibração, o fluido baixa. E eu pioro a situação do meu pai, porque eu vou levar para ele fluidos ruins. Se vocês orassem e ficassem calmos, nós produziríamos uma egrégora benéfica para ele, e ele receberia os fluidos salutares. Por que a gente não se reúne aqui e vamos fazer uma prece por ele? Nós ganharíamos mais do que ficar com raiva de alguma coisa. São esses pontos que você pode colocar, mas alguns vão entender, outros não. E eles vão continuar achando que você é diferente e vão expulsar você do paraíso deles. Por isso que o professor Baldi também, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, que quando você evolui, aumenta muito o seu dever. Você não ganha nada. E qual é o seu dever? É justiça, amor e caridade. Então, você tem que aumentar o seu grau de paciência, de tolerância, de misericórdia para com eles, porque eles não têm capacidade de assimilar aquilo que você está fazendo. Mas, se você explicar a nível fluídico, a nível da prece, acredito que você vai conseguir uma abertura. Vamos lá, Tessarolo, minha amiga Tessarolo. Buenas noches. Tudo bem, pessoal? Seguindo a linha do raciocínio do Carlos, eu queria pensar da seguinte forma, né? Me corrija se eu estiver errado. O sensor, ele me acompanha, certo? E essa questão de... a Maria até escreveu ali no chat a respeito do de ser acelerado, né? Então, eu fiquei pensando assim, ó, aquilo que, por exemplo, né, eu sinto às vezes uma cobrança minha, né, parte de mim sempre, de forma que parece que eu tô contra o tempo. Entende o que eu quero falar? Vamos supor, vou dar um exemplo. Eu me proponho a fazer algumas coisas e aí eu frustro porque eu não consigo fazer tudo aquilo que eu me planejei. E eu queria saber se isso é um pouco do sensor também que fica de pêndulo. E outra pergunta que eu queria fazer, já que o tema é da obsessão, é a respeito de: existe a possibilidade da obsessão, no caso, né, ser por minha também? Eram Claro, essas minhas dúvidas. com certeza. E ela pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. A obsessão, ela não tem limites. Toda posição incisiva que você tem contra qualquer pessoa é uma obsessão. Todo aliciamento da liberdade do outro é uma obsessão. Então vamos lá. Você falou e você mesmo respondeu. Você falou assim: eu fico me censurando porque eu perco isso, perco aquilo. Você já está se censurando, eu fico me cobrando porque cobrar é censurar, não é? Você quer eliminar o censor usando de censor. Isso não vai dar certo. O que vai dar certo é você observar se aquilo que você vai falar para você mesmo, como você vai se tratar, é uma censura. O contrário do censor é misericórdia, não é? É você primeiro não se julgar, aceitar as suas decisões, viver com elas. E ao contrário de indulgência, que faz parte da misericórdia, é não criticar, não censurar e não condenar. Qualquer coisa que você faça para se condenar, você está dando vida ao censor, você está dando energia para ele. Você está dando força espiritual. E ele, com essa força, ele domina você. Então, se você não aprender a se perdoar, aprender a se aceitar, aprender a gostar das suas decisões, não é? E saber, como na aula de segunda nós falamos do erro, né? Que você está sujeito a erros, mas que os erros são avisos de Deus de que a trajetória está errada e que você pode se levantar, ao invés de se culpar, e refazer a trajetória no movimento certo. Não é? Então, Lembra da prece que eu fiz aqui para o César? Eu falei para ele: ó, agradece a Deus pelo movimento que você fez e diz para Deus, se você errou contra o próximo, que você pede perdão primeiro a Deus, porque
Você está fazendo isso na consciência cósmica, né? Entende? Lembra da culpa na consciência? Quando você comete um erro contra o próximo, você está cometendo na consciência cósmica. Você pede perdão a Deus e pede para ele uma oportunidade de encontrar a pessoa e você vai pedir perdão para ela também. Assim a gente se repara. E aí você sabe que você errou, e aquele movimento dificilmente você vai fazer de novo. E assim você faz para o exterior, você faz para o interior. Você faz para você mesmo. Ou errou, quer se culpar? Se perdoa, se ama, se aceita. Nenhum de nós é perfeito. Quer falar mais, Cris? Eu queria falar uma coisa que... Duas coisas, na verdade. Uma que, com o processo que eu estou passando, com o aprendizado que eu estou ganhando, eu estou tentando me abraçar mais de forma no amor, e tem sido um pouco mais leve essa minha pressão. Ela não está tão angustiante como antes, mas Você é um longo caminho. está tirando energia do sensor, não é? Quanto mais energia você tira dele, mais ele fraco ele fica, mais fica fácil de você dominá-lo, ao invés dele dominar você. Nós vamos falar isso lá para frente, mas eu queria aproveitar para voltar para a tela aqui e falar, quando você se censura, você baixa a sua frequência. Quando você baixa a sua frequência, e a censura ela é um movimento anti-lei, anti-amor, anti-caridade, anti-misericórdia, essa onda que você projetou no universo, ela vai trabalhar numa frequência bem baixa. Gente, não tem jeito. Trabalhou na frequência baixa, você vai estar com afinidade com o espírito baixo. Porque baixou a sintonia, baixou a frequência. E tem a lei chamada lei de atração. Preste atenção. Você baixou a frequência, você trabalhou naquela frequência, todo mundo que trabalha naquela frequência vai estar associado a você. E você vai se relacionar com todos eles. Agora, eu queria chamar a atenção para pior ainda. Se você baixou a frequência, a onda é ruim, a onda é anti-lei, é anti-amor, é imoral, é egoísta e orgulhosa, baixou a frequência, criou afinidade dentro daquela frequência, chamou para o seu campo, atraiu todo mundo daquela frequência. Se você está atraindo os ruins, você não está usando de repulsão com os bons? É uma pergunta. Porque o universo é o dualístico. Se você está atraindo o ruim, você está usando de repulsão com o bom. Aí você vai, mas não escuto meus da guarda. Não pode. Não pode escutar. Você está dentro de um circuito fechado. Próximo, Cris. Todo mundo está entendendo? É fundamental que vocês entendam isso e façam durante a semana. Não é algo para que vocês fiquem passivos contra isso. Ô, Jorge, Oi. e se é sintonia, realmente não tem como, né? Se eu tenho uma vibração, uma baixa vibração, por mais que o bem queira chegar em mim, ele não consegue. Não consegue. Porque é como se eu abrisse um grande guarda-chuva, a gente já usou esse exemplo, né? E essa chuva de bênção chega e eu estou com um guarda-chuva gigante aberto. E eu não me beneficio de absolutamente nada, né? É isso aí. Perfeito. É isso aí também, Maria. Gostei dos seus comentários, viu? Então vamos lá. A mente em qualquer plano emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. Acabei de falar. Entrou naquela sintonia, você está assimilando toda a qualidade de pensamento daquela sintonia. E você está usando em repulsão com o lado dualístico daquilo. Agora percebam que a gente passa um dia inteiro sem observar os nossos pensamentos. A gente passa uma vida inteira sem observar a qualidade do nosso pensamento. Próximo, Cris. A corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que lhe se sintonize. E tanto na eletricidade quanto na mente, o fenômeno obedece à conjugação de ondas enquanto perdura a sustentação do fluxo energético. É o que eu acabei de falar.
Só que a qualidade dessa onda é moral. O que vai determinar a frequência dessa onda é a qualidade moral dela, ou não. Por isso que eu falei que a Cris falou do Zap. Depois que se estabeleceu essa corrente, atraiu todos os movimentos externos e internos, espirituais e materiais dentro desse contexto vibratório. Dentro dessa frequência que você estabeleceu ali. Próximo, Cris. A recepção da ideia perturbadora. Assaltada por vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, logo registra a interferência e porque se não ajusta a um programa educativo da vontade, e esse nome nós temos falado dele faz tempo já, né? Que a vontade ela é fundamental. Recebe o impulso da ideia, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora que agasalha e vitaliza, sob a natural acomodação dos complexos e recalques dos comportamentos pessimistas ou exaltados. Aceita a indução, forma-se uma tomada para ligação com a sombra, em regime de intercâmbio psíquico. Então, se você não estiver prestando atenção, se você não estiver presente no seu mundo, usando a sua vontade, gente, isso está acontecendo todo dia. As leis são imutáveis, não para. O universo é movimento. Você pode estar inconsciente de tudo isso, mas isso está acontecendo. E está acontecendo, vou falar uma coisa para vocês aqui, ó, no nível que vocês não têm nem consciência, nem eu. Cadê minha amiga Tati Rocha? Está dormindo? A Claudine também, minha amiga Claudine, está quietinha, meu Deus. Jorge, enquanto elas acordam, só deixa eu fazer um comentário. Tá bom. Vê se Porque, acorda elas, né? Esse comentário. meninas Eu não acordem. consigo, né? Então, e esse slide ele é tão fantástico porque ele diz assim, né? É assaltada por vibrações negativas a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde. Logo registra interferência, porque assim, ó, a gente, nós somos basicamente negativos, né? Então, nós temos essa conexão com a parte de baixo muito intensa. E aí é como se toda essa perturbação chegasse e a gente não tivesse essa percepção. E só aumentasse o que a gente já vivencia. Então, quando a gente se consegue subir um pouquinho, vamos dizer, botar a cabeça para fora d'água e dar aquela respirada, ou seja, se a gente consegue uma vibração um pouco mais positiva no dia a dia, e isso se cria como um hábito, quando chega a interferência negativa, é muito mais fácil de a gente ter a percepção. Porque a gente experimenta o bom. Então, puxa, eu consegui hoje passar um dia mais tranquila, pensando coisas boas ou vibrando melhor, eu me sinto mais alegre, mais em paz e tal. Se chega um pensamento negativo, eu percebo com muito mais facilidade, né? Então, eu digo assim, experimentar o bom tem essa conotação benéfica também, porque quando o ruim se manifesta, eu logo consigo identificar. E experimentar o bom é tão bom porque a gente se sente tão bem que a gente quer mais, né? Esse gostinho do quero mais é muito maravilhoso, assim, porque essa conexão com Deus, se sentir amparada, protegida, essas energias chegando até a gente, traz uma sensação muito boa. E isso a gente é um impulso, né? E ele fala ali da vontade, e a minha vontade fica impulsionada porque eu sei o gosto que tem, então eu quero mais. É isso, só deixa eu... Tomara que elas tenham acordado depois dessa, né? É difícil. Próximo, Cris. Eu acordei. Eu tô acordada também. Eu queria aproveitar que nessa tua fala, Jorge, eu lembrei daquela palestra da Selena que ela fala, né, que quando a gente se conhece, você sabe exatamente quando o pensamento vem, chega ali na tua tela mental e você já reconhece, opa, isso aqui não é justo, não é bom,
né, faz aquela classificação dela, então não é meu. Pode sair pela mesma porta que você entrou. E isso é muito... quando a gente vai se observar e se olhar, assim, vai para uma sutileza muito, assim, profunda, porque não quer dizer que esses pensamentos que vão vir, que nem aqueles falou, não são coisas, assim, lógico que podem vir coisas muito aleatórias, assim, muito grandes que a gente já de cara veja, mas em outros momentos, que eu acho que é a maior parte dos momentos, são coisas que a gente aceitou, né? São coisas que a gente aceitou que fazem sim, tipo, pensamentos negativos que a gente acha que fazem sentido. E aí eles vêm potencializados, então eles pegam um fato que talvez tenha acontecido e potencializa aquilo para você continuar acreditando. Então vem essas mensagens. Então aí que tá a profundidade da sutileza de observar, né? Porque são coisas que a gente precisa se desvencilhar dessas crenças para que esse também não seja mais o nosso bom. Porque num certo momento, esse é o nosso bom, né? Que a gente acaba meio que tendo prazer nesses negativos, né? É bem engraçado isso. A gente às vezes não reconhece, mas tem. Você é um pouco apegado a isso. E aí fica difícil a observação. Por isso que tem que estar bem atento, né? Qualquer coisa que vem assim, eu tenho parado para observar que tudo que vem assim muito exacerbado, que tipo fica a minha mente sempre falando aquela mesma coisa. Pega um ponto e aí repete. Aí eu falo, opa, aí tem alguma coisa. É alguma coisa que é meu, é minha conhecida, já fez muito sentido para mim durante muito tempo, mas agora eu vou escolher que não faça mais sentido. Porque não me trouxe boas experiências, né? Então agora eu preciso observar e ver a origem disso para transformar para que esse não seja mais o meu bom. E é isso, assim, porque às vezes parece que o bom é só, lógico, é felicidade, coisas boas, prazer, mas também tem o bom subvertido, né? Nessa questão do prazer do negativo que a gente acaba abraçando. Era só isso. Verdade. Só isso? Pelo amor de Deus, né? Tem uma questão, gente, que vocês precisam estar atentos. E o Evangelho, lá no capítulo Bem-aventurados dos puros de coração, ele diz: aquele que se compraz em um pensamento. O que isso quer dizer? Todos os nossos pensamentos, eles precisam ser investigados. Eles precisam ser observados. De uma forma que ele não domine você, a ponto de você aceitá-lo como uma verdade. Foi mais ou menos o que a Claudine falou aí. E tem uma sutileza no pensamento, Claudine, que é os pensamentos com astúcia. Por isso que eu quis me referir. Quando eu disse que a gente não sabe. Tem os pensamentos que ele vem de forma muito sutil, muito silenciosa. A Tati Rocha, inclusive, ela me explicou outro dia e eu consegui entender. E ela vem assim numa astúcia, te mostrando que aquilo lá é uma maravilha, não é? E, na verdade, é uma mentira, uma grande mentira para você entrar em queda. Esses são os mais difíceis da gente perceber. Blocou, Jorge. Só um minutinho que ele já deve estar voltando. Oi, gente. Vamos aguardar um pouquinho, ver se o Jorge chega. E senão a gente dá continuidade aqui. Eu vou aproveitar para fazer um comentário, posso? Claro. Ah, voltou. Mas pode comentar, Helena. Oi. Deu uma travada geral agora. Alô? Alô, Jorge. A Helena só está aqui fazer um comentário, a gente já... Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Agora sim.
O comentário que eu queria fazer é o seguinte, em algumas poucas vezes, né? Está iniciando o processo agora. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Então, eu estava falando, vocês chegaram a escutar a respeito do sutil, não? Sim, é que parou, tu parou, a Helena Não. começou a fazer um comentário. Agora eu não... O Jean ligou no celular e o celular parou. Então, esse pensamento sutil que a gente não para, a gente não quer parar, Ok. a gente não consegue identificá-lo. Então vamos lá, gente. A sugestão na obsessão é um meio de transmissão do pensamento. Tudo começa no pensamento. Por isso que a gente não pode ter pensamentos sem a gente investigá-los, olhar para ele, saber o significado, os sutis e os padronizados, já aqueles que vêm sempre, repetitivos, tendo como resultado a convicta sensação de qualquer mensagem proposta. E o que ele está dizendo ali? Que vem a sugestão ela é através do pensamento, para fechar a corrente elétrica, e que ele tem a convicta noção de que nós vamos aceitar. E é verdade. Independente da análise pelo paciente com exame lógico pela sua quiescência. É isso que eu acabei de falar. Pelo amor de Deus, vocês precisam entender isso. Nenhum pensamento, nem aqueles que você gosta, que você se compraz em tê-los, nem aqueles que você acha que é alegria, ou que é tristeza, ou que é muito bom para você, que qualquer um, todos eles precisam ser investigados. Todos. Isto é, o operador impõe ao sujeito que recebe sem reação proveniente do exame prévio. Então, esse exame prévio, ele precisa ter. Ele precisa ter. Se você não tem, você vai entrar num circuito fechado. Em bom vernáculo, sugestão é o ato ou efeito de sugerir, inspirar, estímulo, instigação, ideia provocada em uma pessoa em estado de hipnose ou por simples telepatia. A sugestão é, portanto, uma inspiração incidente, constante, que atua sobre a mente, provocando a aceitação automática e a obediência. Isso está acontecendo com a gente todo o tempo. Então, se não houver um exame prévio, se cada um de nós não colocar que o pensamento ele tem que ser prioridade, porque ele vai determinar a minha frequência, ele vai determinar o fluido, a qualidade da doença, a qualidade da saúde, a qualidade do retorno, com quem eu estou me associando, com quem eu estou me relacionando espiritualmente, materialmente. Então, a vida vai ser realmente bem difícil. Próximo, Cris. Vocês entenderam que precisa fazer um exame prévio de todos os pensamentos, até aqueles que vocês gostam muito? Aceita a indução, forma-se uma tomada, então você tem primeiro uma sugestão e depois o processo de aceitação da sugestão começa uma indução. Forma-se uma tomada para ligação com a sombra em regime de intercâmbio psíquico. Mentes viciadas em tormentos, não poucas vezes escravas da monoideia obsessiva, sincronias com outras mentes desprevenidas e ociosas, gerando pressão devastadora. Então, você está ali bem no teu, pensando que a vida é esse conteúdo mental que você tem, você pensa que acerta todas ou que erra todas. Depende, né? Tem gente que acha que erra tudo. E aí você está se ligando a uma mente viciada, tormentosa, né? E é escrava de uma monoideia, que vai fixar essa monoideia em você, levando você a fazer uma quantidade enorme de coisas que você não quer. E pior, ela tem devido a esse intercâmbio, ela tem uma afinidade fluídica com você. Então, ela tem uma afinidade de chakra, ela vai se acoplar no seu chakra. Se você vai pensar como ele, agir como ele, ser como ele, ter todos os sentimentos dele, e você não vai saber. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Gente, eu pergunto assim porque isso é tão importante. Se vocês tiverem
consciência de como isso é importante. Ô, Jorge, Oi. falando, né, disso tudo e o que a Claudine estava dizendo ali antes também, esse tipo de pensamento que a gente se compraz, né? Por exemplo, a vaidade. E como é fácil a gente cair num pensamento de vaidade, né? Ah, eu sou melhor, eu faço bem, nossa, eu sou tão bonito, tão, sei lá, falo tão bem, etc. E quando a gente comenta tanto sobre o estudo, e o estudo é fundamental, porque eu tento pelo menos, né? Quando eu falo eu, todos nós, a gente precisa chegar a um equilíbrio. E por que o equilíbrio? Porque eu preciso estar consciente desses pensamentos o tempo inteiro. A minha mente precisa estar equilibrada e não bagunçada como a mente da gente é. Essa mente mecânica, né? Tão simbólica, que partindo às vezes de uma imagem, a gente multiplica, triplica essa imagem e faz construções assim inimagináveis. E essa questão do equilíbrio, ela é fundamental por isso, porque essa sugestão chega, né, seja um pensamento de vaidade que me compraz, que eu me sinto feliz, sabe, ir dosando esses pensamentos assim, o que é benéfico, o que é convergente com o evangelho, o que não é, né? É uma linha muito tênue, é muito fácil de a gente cair nessas armadilhas, né? Então, quando a gente fala tanto de estar consciente, de estar acordado, é nesse sentido, de conseguir fazer essa diferença, né? E aí vem toda aquela conversa de que sem culpa, com amor e tudo mais, mas é isso, essa preocupação talvez não seja a palavra ideal, mas essa percepção e essa compreensão de que a gente precisa estar equilibrados, né? E não nas pontas do pêndulo, nem no hipo, nem no hiper. É isso, Jorge. Ok, parabéns. Próximo, Cris. Nessa posição, a ideia obsidente, fixada e a viciação estabelecida dá esse intercâmbio mental. Já não se trata de pensamento em busca de acolhida, senão da atividade que mantém o diálogo, discutindo, analisando as questões em pauta, sempre de natureza prejudicial, e que a uma pessoa sadia causaria repulsa instintiva, mas que o paciente gosta de cultivar, do que decorre a predominância do parasita espiritual, que mais se acerca psicamente da casa mental e da vontade do seu console. Veja que sempre tem vontade, nós vamos falar dela depois. Não é? Então é isso, gente. Se vocês aceitarem esse intercâmbio, ele está feito. Se não fizer um exame prévio, voltar lá de novo, de todos os seus pensamentos, se não analisá-los, os sutis, aqueles de bem disfarçados, de coisa boa para você, você vai cair. Você vai estar dentro de um processo desse. Próximo, Cris. Nessa fase já está instalado o clima de obsessão, que não encontrando resistência se expande, porque o invasor vai se impondo à vítima que recebe com certa satisfação. Convivendo com a onda mental dominadora, ao longo do tempo o obsidiado se aliena dos demais objetivos da vida, permanecendo em fixação interior do pensamento que o constringe, cedendo-lhe a área da razão, do discernimento e deixando-se desvitalizar. Então, isso são todas consequências, gente, desse processo, desse canúbio psíquico entre nós e o obsessor. Se você não fizer o exame prévio, se você não estabelecer que você está presente com a sua vontade, se você não tiver a sua área de discernimento ativa, isso quer dizer que todo pensamento, o exame prévio tem que ser feito a partir da inteligência e a partir daquilo que é moral e daquilo que não é moral, daquilo que você não quer para você e também você não deve querer para o outro, não é? Dentro do que é estabelecido por Jesus, você está em maus lençóis. Você está alienado.
E veja que depois que tudo é fechado, você tem uma constrição, não é? A tua vontade foi para o beleléu. Você já não tem mais vontade, você já está subjugado ao que ele quer. Oi, pode falar. Então, Jorge, não sei se, acredito que não seja só comigo, mas assim, ó, esse é o comentário que eu ia fazer há pouco, que as poucas vezes que eu observo, né, os pensamentos chegando, e por mais que a gente se esforce, ainda, né, tenho bastante dificuldade para isso, para estar atenta dessa forma, mas assim, ó, mesmo quando eu percebo que eles estão chegando, que não são meus, que não devo alimentá-los, mesmo assim, eu tenho muita dificuldade de, como é que eu vou explicar? Tenho muita dificuldade de não deixar eles permanecerem, entende? Eu tenho que imprimir uma vontade, tenho que rezar, sabe? Mas e mesmo assim, sabe? Eles ficam insistentes, como é complicado assim para eu desvencilhar deles, entende? Eu não sei se essa dificuldade é só minha ou o que eu deveria fazer para tipo de conselho, né? Vocês poderiam me dar para eu melhorar essa minha questão, sabe? Não é só você, não, viu? Todos nós. Todos nós. E quanto mais apegado você for àquele tipo de pensamento, àquele tipo de ideia, né? Você vai ter maior problema. E dentro da área que você tem o pensamento, é porque você é apegado. Porque assim, ó, o obsessor ele não inventa nada. Todo mundo está consciente disso, né? Ele usa o material que já está no nosso psiquismo, que já vem do nosso passado, tanto a nível de uma culpa consciencial como de uma matriz perispiritual, ou também do conteúdo mental vindo do campo de experiência do passado, dos malefícios que a gente fez. A obsessão ela se dá por espírito inferior, então ele não vai buscar nenhuma qualidade moral nossa, ele vai buscar aquilo que a gente tem de pior. Os nossos desejos, os nossos vícios, as nossas ganâncias, nossas ambições, as nossas formas de egoísmo que estamos aprisionados, as nossas vaidades, eles vão buscar isso aí. Se você gosta de luta, é luta. Se você gosta da astúcia, da mentira, eles vão usar isso aí. Então, assim, e tem formas dessa que a gente é muito apegado. Por causa da carência, né? E por causa também da questão da insegurança que rege todos nós. E do medo. Aí voltamos para a aula da nossa amiga Tati, que hoje resolveu ficar muda, a gente vai respeitar a decisão dela, né? E o que eu tenho observado, Helena, e todos vocês, é o seguinte: toda vez que algo me domina, é porque eu tenho medo. E veja como isso... Pode repetir, por favor? Não entendi. Todas as vezes que algo te domina, um pensamento desse te domina, e ele volta com tanta força, e volta, e volta, e volta, é porque ele sabe que você vai ceder, e você está com medo. Medo de? Medo daquele pensamento, medo daquela estrutura, medo de perder aquilo que você gosta, medo de ter que fazer, medo de não ter que fazer. Sei lá, você tem que descobrir, né? Medo de desapegar, talvez, a esse pensamento? Medo de desapegar ao pensamento ou uma situação material, né? Eu não sei qual é a qualidade do pensamento seu. Por exemplo, se ele for de vaidade, não é? Ou se ele for uma rusga que você tem contra a pessoa. Aí você tem uma vaidade, você tem um egocentrismo, você tem uma arrogância, você tem um sistema de competição dentro do nível do egoísmo, né? Ou se você é muito controladora, no seu caso você é rígida, você tem medo de perder a rigidez, porque isso te deixa muito insegura. Então, eles vão movimentar isso aí. Esse tipo de pensamento. Se você tirar o medo dessa equação, não sobra nada para eles. Pois é. Aí você desfaz todo o processo. E aí você consegue desestruturar toda a mecânica do seu pensamento e você consegue lidar com aquilo com muita calma. Mas o que dá vida muito a isso aí é o medo. Bom, é o que eu observei em mim. Eu gostaria de saber se todo mundo entendeu essa parte do medo. Claudine, fala um pouco comigo aí. Carlos. Gente, eu só gostaria de deixar claro que eu tô muda porque eu passei a aula inteira roendo amendoim, tava com fome.
Meu Deus. E agora eu tô comendo pinhão, tá? Tá bom, amiga. Me fala um pouco sobre essa estrutura do medo que eu acabei de falar agora. Queria saber a tua opinião, a da Cris, a da Claudine, a da Maria, a da Tinelli, Carlinhos, todo mundo pode falar. É... Opa, oi, Oi. posso falar? Quem é que tá na fila? Pode falar, Tati. Isso. É engraçado porque é a mesma estrutura para todo mundo, pelo que eu percebo, né? Eu sei que é clichê falar isso e é óbvio, mas a verdade, a gente percebe quando é verdade, quando aquele conteúdo ele se encaixa perfeitamente para todos os seres, né? Que ela é única, imutável, enfim, ela respeita todos nós, né? Independente do nível de consciência que a gente está. Então, eu digo isso porque quando tu estavas falando isso, automaticamente eu estava pensando nos padrões de pensamentos que eu tenho, e sim, esses, principalmente os que são, assim, repetitivos, eles me causam medo, né? E é um medo de perder uma imagem que eu criei de mim, né? Então, uma imagem algo que eu acho que a minha mente automaticamente ela vai lá e ela atribui a entre aspas, sucesso pessoal, sabe assim? Sim. Então, se eu não alcançar isso ou aquilo, se eu não fizer isso ou aquilo, se eu não for assim ou assado, eu, Tati, não terei um sucesso pessoal que a minha mente criou e tudo mais. Então, é um medo que a gente tem, que ele está lá disfarçado de várias formas, sabe? E é bem essa questão do pêndulo, dá para ver muito, porque às vezes que ele não te pega pelo medo ameaçador, ele te pega pelo medo na questão do apego, né? Então ele te joga de um lado para o outro, de um lado para o outro. E é muito incrível isso. E na outra parte que você, né, que estava sendo comentado sobre a gente ser tudo isso, né? Hoje eu tive eu sempre venho aqui me expor, né? E hoje eu tive uma experiência justamente nisso, assim, de tentar pôr em prática não dar vida para esse tipo de sentimento, porque às vezes a gente está tão acostumado a, sei lá, vou dar um exemplo, a pessoa X, eu sei que eu fico irritada porque ela é, entre aspas, uma pessoa difícil, então eu já sei que eu vou ficar, que vai ser difícil, que vai ser, né, enfim, e tudo mais. E só que a pessoa não é aquilo ali, né? Assim como eu tenho tudo isso dentro de mim, a pessoa também tem, mas eu não sou isso e ela também não é. Então, hoje eu tentei olhar por esse lado, assim, tá, ela tá dando vida para isso, mas eu não sou obrigada a dar vida para isso também. Essa insatisfação que eu tenho dentro de mim. Então, automaticamente foi muito. Tudo bem que existe intensidade, existe, mas se a gente se esforçar, isso não cresce, isso não tem tanta força, sabe? Até respondendo o que a Helena estava falando antes, eu sei, mas os pensamentos, eles têm muita força, blá, blá, blá. Eu sei que tem, mas eu acho que a chave disso tudo é o esforço, sabe? Primeiro em perceber, e em segundo, querer saber exatamente o que a gente quer para a nossa vida. E eu não quero viver à mercê desses sentimentos, sabe? E desses pensamentos. Então, eu acho que a receita do bolo é o esforço, o perceber e o esforço, né? Exatamente. E veja, quando você falou assim, olha, eu não vou entrar nessa corrente mental que já está estabelecida, né? Você ficou com medo, ela vem aí e você fica com medo. Pô, ela é difícil, já tem um medo aí. Estabelecer uma corrente. Aí quando você fala assim, não, mas agora eu não quero mais. Eu não quero mais fazer parte dessa corrente. A corrente se enfraquece, ela vai embora. Eu vou dar outros exemplos, depois eu vou deixar quem quiser falar, né? Por exemplo, se você for hipocondríaco, ou você tiver problema com doença, você sempre vai ter pensamentos que você vai ficar doente, que você vai precisar tomar remédio. Se você for ciumento,
Os pensamentos e os obsessores vão trabalhar sempre de que aquela pessoa está distraindo, se ela atrasa, se ela não atrasa, se ela... Se você for competitivo, você vai ver que seus pensamentos vai sempre dizer que tem alguém que vai ganhar de você. E por trás de todas essas coisas tem o medo. O medo de ficar doente, o medo de não tomar um remédio, o medo de que o outro vai trair, o medo de que o outro vai te vencer na competição, o medo da pessoa que é muito chata e você não gostaria de encontrar com ela, porque você não quer dar um amor que tem no seu coração, você não quer ter paciência nem tolerância, então aquilo já te chateia. E isso é que dá vida. Bom, é uma coisa que eu observei em mim, agora eu não sei em vocês, cada um tem que observar. Não é? O que está por trás disso que dá sustentação para que esses pensamentos não deixem de vir. E é evidente, gente, que sempre vai ter um ponto de saturação nisso. O pensamento ele vai te levar a um nível de saturação e depois ele vai se desfazer. É o mesmo nível de saturação que Jesus teve, está na lei, né? Quando Jesus disse, Pai, por que me abandonaste? Não abandonou. É que ele estava no nível de saturação que Deus achou que ele precisava para ele limpar toda a alma dele, para ele entrar no reino de Deus. Então, conosco vai acontecer a mesma coisa. Você vai chegar no nível daquele que você vai não querer aquele pensamento, mas que aquele pensamento ele vai ter um nível que vai levar você a um desgaste muito grande. E depois ele perde, se você perder o medo dele. Se você perder o medo, você consegue fazer o que você quiser. Tudo aquilo perde força. No meu caso. Gostaria de ouvir mais gente. Muito bem, Tati. Muito obrigado, viu? A Claudine quer falar, Jorge. Agora eu vou voltar com a minha opinião. Tchau. Tá bom. Fala, Claudine. Eu acho que a Cris queria falar. A Cris Tessarolo. Acho que ela estava ali antes, quando a Tati foi falar. Pode falar, Cris, depois eu falo. Eu só queria compartilhar com vocês e somar uma coisa que a última aula da quinta eu assisti gravada e eu até comentei com a Tati e mandei um áudio para ela e ela teve um grande encaixe, assim, foi o que eu percebi logo depois de uma fala da Cris. Adorei o formato da aula de semana passada, achei bem válido. E a Cris fez uma explanação e logo na sequência a Tati teve um grande encaixe. Para o encaixe que a Tati teve naquele momento, eu tive que assistir, eu ouvi de novo nada mais do que nada menos do que 4 vezes para entender, porque às vezes é assim. Enfim, eu recordo muito bem de entender um pouco mais sobre o que é o medo, né? A reflexão que ela fez a respeito do medo de a gente não se permitir errar, não se permitir perdoar, e isso, consequentemente, reflexo no nosso próximo, né? E aquilo ali, para mim, foi uma explicação tão valiosa e tão grandiosa que eu entendo agora, quando toda vez que é tocada nessa palavra medo, eu consigo entender, né? Eu tive um entendimento maior, assim, e achei fundamental aquilo que ela falou, né? A explanação da crise e logo depois o que a Tati falou. Eu acho que vale a pena ouvir de novo o minuto que tá, é o minuto 37, que é da aula da semana passada. Se vocês quiserem ver o que eu tô falando, é esse minuto, assim, foi bem válido. E o Jorge falando todo esse processo em relação ao medo ficou mais fácil para eu entender. Era isso. Uma vez, Claudine. Essa história aí do medo, eu adoro falar sobre ele agora, né? Que antes eu corria, eu me escondia, não queria nem ouvir. Mas agora eu queria compartilhar desse processo que em primeiro passo a gente vê que ele existe, né? Isso já é um grande passo. Agora
o medo existe, porque antes parece que é tão normal, assim, que, sei lá, se a vida não existir com ele, não tem uma vida, sabe? Aí a gente vê, não, opa, ele existe. Aí você começa a aceitar ele. Então, aceitar, observar e aí você se interessa em sentir ele, que eu acho que aí já é um passo um pouco a mais. Porque essas inseguranças que a gente tem, a gente fica criando, é muito o que a gente já conversou, né? Por não querer sentir o que aquele pensamento vai te trazer. Então você cria uma outra coisa para fugir. Então você cria uma insegurança para fugir da insegurança, né? No fim você continua mais inseguro. E era uma coisa que eu fazia assim sempre, assim, eu tinha medo de sentir o medo, sabe? Parecia que, sei lá, que eu não ia conseguir passar se eu sentisse, né, aquilo tudo, aquela avalanche. E aí quando você sente, aí um passo de cada vez, vai sentindo aos poucos, mas aí tu vê que não, opa, tem um outro lado, não existe só isso, né? A vida não é só resumida pelo medo, existe, eu posso agir com ele, não dando força para ele, né? Eu posso aceitar que ele existe, entender o propósito dele, mas agir ainda, né? De outra forma, nessa forma de confiança e assim, se mantendo firme no processo. Porque o que acontecia comigo, o que acontece comigo, é que isso me desestabilizava, então eu colocava em xeque a confiança, então já vai, não é só o medo, né? O medo em si, ele afeta todos os outros passos que você vai dar, porque se você tem medo, você não confia, então não tem como seguir na evolução ali no processo, você tá aprisionado, né? Tu tá ali na prisão. Então, sentir ele, aceitar ele, abraçar o sapinho lá, a história do sapo que eu nunca mais esqueci, Jorge. O meu sapo é o medo. E aí eu fiquei fugindo dele, tacando a bola nele um monte, ainda às vezes taco. Mas assim, quando eu começo a me aproximar dele, assim, a gente cria, você também ama esse medo, e aí ele some, né? Então, porque a gente fica muito em luta, né? Ainda demora, é um processo longo, assim, porque você fica em luta, fica negando, fica se revoltando, fica, mas não quero isso, mas tem outra coisa, e daí deixa de lado. Mas aí quando você começa um processo de amar isso se torna o teu aliado, porque ele é uma força, né? É aquela onda que a gente não colapsou e se transformou no medo. Aí você começa a liberar esse impulso de novo. E isso é muito maravilhoso, assim, isso que continua dando o impulso para continuar, que é o que a Cris comentou antes, né? Esse preenchimento, assim, da compreensão é que vai dando para você, não, peraí, né? Vamos continuar nesse processo que aos poucos as coisas vão encaixando. Mas eu sempre gosto, as aulas da Tati do Medo foram muito maravilhosas e agora a gente continuar nesse tema, assim, eu acho que sempre é válido, porque às vezes uma questãozinha a gente conseguiu ver, né? Mas tem tantas outras ali que ele ainda está preponderando. Mas esse medo do pensamento que nós estávamos falando com a Helena, ele é bem baixo, porque você pode ser um medo de que algo vai acontecer, pode ser um medo de que você não vai conseguir o que você quer, pode ser um medo de que algo vai dar errado. Mas todos eles são mentiras, né? E o medo é que dá sustentação a essa corrente, né? Essa corrente ela precisa se desfazer com confiança, como disse a Claudine, né? Tem mais alguém para falar, não? Então vamos para o próximo, Cris. O Maria, o medo, que a Maria escreveu alguma coisa no chat, quem quiser olhar, vai lá, né? O contrário do medo é conhecimento, tá, Maria? É fé. A fé é o conhecimento de alguma coisa, a confiança de que aquilo vai acontecer. E o medo, ele está muito ligado ao vazio existencial, tá? Com o medo você criou o afastamento, você se afastou de Deus com a revolta e veio o medo, e veio o vazio, e veio a carência, e vai vendo tudo. Vem a negação, como você colocou ali, mas muito boa a sua colocação. Parabéns, Maria.
Os reflexos da interferência surgem com efeito natural as síndromes de inquietação, as desconfianças, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades de pequena monta, as incertezas, ampliando as perturbações interiores. Gera uma psicosfera perniciosa, a própria volta pela eliminação dos fluidos deletério de que é vítima e absorve a com mais condensada. Quanto mais fluido, mais condensação desse fluido. Eu já falei antes, depois ele vai para o ambiente, né? O excesso dele, ele vai para o ambiente. E aí vocês podem ver, vocês são inquietos, desconfiados, inseguros, têm pequenas enfermidades sempre, vocês têm certeza de tudo? Não. Tem perturbações, desordem mental, vivem dentro do pêndulo, tudo isso é reflexo dessa interferência. Ô, Jorge, Oi. só uma dúvida. Esse slide me remete assim a pensar um pouco quando falar as síndromes e inquietações de doenças, desequilíbrios mentais, como doenças tipo a depressão, a Sim, bipolaridade. claro. Quando eu falei ali, doenças físicas e as neuroses entra a depressão, entra as ansiedades, os pânicos, os medos, tudo, né? Você tem 3 situações ali de pequenas montas que ele colocou de enfermidades, que são as físicas, resfriados, tal, câncer, etc, etc. As neuroses, depressão, medo, pânico, insegurança, tal. E as psicóticas, né? E aí você vai para o campo da esquizofrenia, da catatonia, e etc, etc. Entendi, obrigada. Próximo, Cris. Então, ninguém aqui é inseguro, todo mundo é 100%, né? Maravilha. Com efeito, aí nós vamos agora entrar numa questão da preguiça, né, gente? Que tudo isso ocorre por preguiça mental. Se por um lado ele diz que a gente precisa ter um controle mental e você está sempre atento e questionando sua mente, seus pensamentos, por outro lado, nós não fazemos isso porque temos preguiça e somos acomodados. Com efeito, a preguiça mental é o polo de captação das induções obsessivas pelo princípio da aceitação irracional de tudo quanto a atinge. Ela é irracional porque a gente não usa o discernimento. Cabe ao homem que pensa dar plasticidade ao raciocínio, ampliando o campo das ideias, renovando-as com o aprimoramento da possibilidade de absorver os elementos salutares que enriquecem de sabedoria e de paz íntima. E isso ocorre quando você lê bons livros, assiste bons filmes, quando você participa de palestras educativas, seja ela de qualquer religião ou de qualquer situação, mas que sejam elevadas, não é? Ou algo que você aprenda, que você fique o tempo todo elevando a sua mente para que a sua paridade de frequência não caia. Se você tiver uma cena de sexo no filme, a tua vibração já caiu. E você se identificar com aquilo, já caiu. Se for de luta, já caiu. Ah, o vilão se ferrou todo. Caiu tua vibração. Ah, tomara que a polícia prenda aquele cara lá e caiu tua vibração. Não tem salvação, isso é um determinismo, isso é lei. Próximo, Cris. Agora nós vamos... Calma, Cris, calma. Nós vamos para o resumo de tudo isso que nós falamos, né? Okay? Então, você tem uma sugestão, que é um pensamento, que se insinua para você de forma sutil. Os que não são mais de forma sutil é porque já estão com você há séculos, né? Então, já viraram padrões, condicionamentos. E depois que você aceita a sugestão, aí você vai para a indução. A indução gera um desequilíbrio psíquico, que é uma sintonia mental. A partir daí, a ideia se fixa em você. Essa ideia, a partir daí, ocorre que o outro ser, né, nosso irmão obsessor, ou o nosso instinto, se for endógeno, ele domina o nosso psiquismo. Dominando o psiquismo, ele domina o comportamento.
Então, veja, quando vocês têm um pensamento assim, preciso fazer isso, se você não estiver muito atento, é que você tem um comportamento dominado, você está fazendo um ato mecânico, um ato de indução. Não é? Ah, eu preciso ir para lá, eu preciso ir para cá, eu preciso ir para lá, tenho 200 coisas para fazer. Não é, Carlos? É porque você tem o seu psiquismo dominado por aquilo e o seu comportamento obedece exatamente à ação daquela ideia, daquela sugestão que você já absorveu como padrão. Temos que mudar isso. Ok, também acho. Vocês estão entendendo a importância disso? O domínio do comportamento, o comportamento que a gente tem, resumindo, ele vem do domínio psíquico daquela ideia que está preponderando naquele momento. E a gente aceita essa ideia e vive aquele comportamento. E é pior, porque se ele domina o meu psiquismo, ele já dominou meu perispírito, os fluidos. Então, toda a minha parte do meu corpo, as minhas células, os meus órgãos, tudo está funcionando de acordo com aquela ideia. Gente, isso é tão fundamental vocês entenderem. Vocês estão compreendendo isso? Por exemplo, se tiver um pensamento, vou ver televisão, simples assim, só isso. Você está com o psiquismo dominado e você está fazendo um comportamento de acordo com um padrão de pensamento que você nem percebe, porque você tem preguiça de pensar. A sua área de raciocínio está dominada, a sua vontade está dominada. Não gosto de fulano. Pronto. Você está com o psiquismo dominado e o seu comportamento já foi dominado, tanto que você já está dizendo não gosto. Pronto. É que vivemos no automático, né? Viver no automático é confortável. Isso. É aquele velho Exatamente ditado, isso. vou levar, a vida leva eu. Só que no ponto de crescimento não temos nenhum. Não, mas a vida leva de acordo com a paridade de frequência que você determinou. Sim. Então, ela pode te levar para a doença, ela pode te levar para você ser um neurótico, ela pode levar para você ser um psicótico, para você ter um câncer, você, entendeu? Para você fazer um monte de inimigo, mais ainda. Ou ela pode te levar para você virar um arcanjo. Mas essa paridade de frequência, quem determina somos nós. Às vezes eu fico me levar. pensando, Jorge, às vezes eu fico pensando várias coisas que foram passadas aqui hoje, se em algum momento eu já tive fora disso, sabe? Parece que eu sempre tô nisso aí. Eu posso falar por mim, eu nunca tive, né? Ainda bem que Deus me deu a luz de estudar isso, né? Aqui eu acho que só a Tati Rocha e a Cris estiveram fora disso, acho que o resto tudo está no meu balaio. Mas elas têm a missão de levar a gente adiante, né? Então, sim, eu comprei uma corda já. Esse jogar. Jorge gosta, né? Não dá, né? Bom, vamos lá, gente. Isso é muito sério. Vamos entender isso aqui. O teu comportamento, a roupa que você veste, a comida que você come, a raiva que você tem, o medo que você tem, tudo vem do domínio que uma ideia tem sobre o seu psiquismo. Essa ideia pode ser tua, devido ao passado, devido a uma mente mecânica, ou ela pode ser obsessiva. No nosso caso aqui, estamos estudando obsessão. Ela pode ser a insinuação de uma ideia de um obsessor que fixou em você. E essa ideia, a partir do obsessor, ela domina o seu psiquismo, ela domina todo o teu corpo, toda a tua mente, todo o teu comportamento e tudo que você faz. Você vai se vestir de acordo com aquela ideia, você vai comer de acordo com aquela ideia, você vai andar de acordo com aquela ideia. Vocês estão compreendendo a seriedade disso? Jorge, eu acho que a palavra assim é impregnado, né? A gente fica impregnado. Isso. Como se... complicado. Que acho que impregnado, Cris, ela está mais ligada ao fluido, né? Você fica impregnado desses fluidos, é verdade. Também. Mas a ideia, acho que é o domínio mesmo, né? O Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca como domínio. Todos esses
essas situações aqui foram tiradas dos livros do Manuel Filomeno de Miranda. Não são nenhuma minha, tá? Eu sou o papagaio. Olha, quando tu diz assim, vocês estão entendendo, à primeira instância parece que eu estou começando a entender, mas como eu sou boa, que eu gosto de repetição, acho que eu vou ter que assistir essa aula de novo. Então, é isso que eu tenho que fazer. Vai clicando aí, Cris, por favor, que tem mais coisa aí. Esse é um resumo de tudo. Então, se isso estiver acontecendo, você está dentro de um processo de alienação. Você não tem vontade, você não tem raciocínio, e não tem psiquismo. E o teu comportamento obedece à ideia que você talvez não fizesse se você não fosse alienado. Se você tivesse a sua vontade ativa e ter o raciocínio livre para você pensar em como se libertar daquilo, não como se aprisionar dentro disso, para você ter um comportamento diferente daquilo e não fazer aquele comportamento da melhor forma. Porque aí o pensamento ele vai trabalhar dentro do campo da astúcia, da mentira, da enganação, de como você vai fazer as outras pessoas, né, aderirem à tua forma de comportamento. Gente, por favor, entendam isso. Todo pensamento que você tiver, se tiver uma vontade de fazer qualquer coisa, pense. Estou com o pensamento dominado, meu comportamento ele atende a esse tipo de domínio do meu psiquismo. Acabou o tempo? Ah, Deus meu. Já passou uns 4 minutos. Oh, meu Deus. Estava ótimo. É um boca grande mesmo. Então, semana que vem, acho que sobrou uns 4 slides só, e aí a Cris vai conversar com vocês sobre obsessão sutil, que é a continuação dessa aula. E nós temos 2 aulas de obsessão sutil, uma vai ser dada pela Cris e a outra vai ser dada pela Tati Rocha, exatamente pela dificuldade da gente identificar essa sutileza. Então, elas vão nos ensinar a fazer isso. Tá bom, gente? Eu espero que todo mundo tenha atendido. Eu rogaria a vocês que assistissem de novo, que pensem pelo menos sobre aquele resumo, né? Olhem o seu comportamento e vejam se não é domínio do pensamento que está atuando sobre você. Obrigado, gente. Obrigado.